Menegaso do canal Conecte Eu Sou, falando um pouquinho mais sobre educação parental. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a ansiedade nas nossas crianças. Será que existem algumas estratégias simples que a gente possa ajudar as nossas crianças a controlarem a ansiedade? E lembrando de um outro vídeo, será que nós estamos colocando rótulos nas nossas crianças por serem ansiosas? É natural que todas as crianças, elas experimentem pensamentos ansiosos em algum momento da vida delas. E é importante nós, como pais, educadores, ensinar as crianças a lidarem com as emoções difíceis. Agora, uma criança de 3 anos falar que ela está ansiosa ou falar demonstrando em palavras, eu acho que eu estou muito ansiosa. Aí já é um caso a se pensar, porque será que essas crianças não estão ouvindo muito de nós adultos essa palavra, ansiedade? Sim, é o mal do século. Todos nós temos milhões de motivos para estarmos um pouco mais ansiosos, mas o que fazer? Será que a gente não precisa se olhar um pouco mais para perceber o que é essa ansiedade em nós adultos está nos trazendo e pensar o que pode ocasionar isso nas nossas crianças? Porque como pais, todos nós queremos criar os nossos filhos felizes, filhos confiantes. E o que demonstra para nós pais uma criança ansiosa? Quando ela ainda não sabe expressar, quando ela não sabe o que ela está sentindo. O olhar da criança fica um olhar mais estático, um olhinho mais arregalado. A respiração dela fica um pouquinho mais ofegante, uma respiração mais rápida. Nós percebemos que a criança respira mais pelo diafragma, então há uma expansão maior do diafragma, da caixa torácica, então ela respira com maior dificuldade. Ela fica mais agitada, muitas vezes nós achamos que a criança está mais nervosa, mais agitada, ela fica com a boca seca, os lábios secos. Tem crianças que ficam assim com a mãozinha no cabelo, enrolando o cabelo, meninas principalmente. Para algumas crianças, atividades comuns, por exemplo, como visitar a casa de um amigo, experimentar uma mudança de escola, ir ao médico, pode causar uma ansiedade ou, se ela tem uma propensão a isso, uma ansiedade excessiva. E quais seriam então as boas notícias para isso? Pais e adultos podem usar estratégias simples para apoiar as crianças quando surgem os pensamentos ansiosos. E o que pode causar a ansiedade na criança? O que você acha que pode piorar aquele quadro de mais irritabilidade, quando ela apresenta um pouquinho de raiva? O que causa ansiedade nas nossas crianças? É o medo. É o medo. O medo que nós adultos temos e que acabamos instaurando esse medo, passando esse medo para os nossos pequenos. Então, muitas crianças, elas têm muito medo da escola, de lugares que elas não conhecem pessoas, que existem pessoas desconhecidas. Isso é uma ansiedade social. É um medo externo de uma situação específica. Por exemplo, ela vai na casa de uma amiga, da mãe ou da vovó que tem um cão, um cachorro, que ela acha aquele cachorro bravo. É um medo de uma situação específica. Medo de inseto, medo de ir ao médico, medo quando está longe dos pais, que é a ansiedade da separação. E alguns sintomas físicos também podem aparecer, como dificuldade para dormir, um sono mais agitado, um cansaço, uma dor de cabeça, dor de estômago.
Isso é o caso da gente observar as crianças. Cada uma apresenta de uma forma a situação da ansiedade. E além do medo e de preocupação, a ansiedade, ela pode mesmo aparecer como uma manifestação de irritação e de raiva. Então, uma das dicas para que a gente possa ir amenizando e não fazer com que essa criança cresça com uma ansiedade excessiva é: converse com o seu filho, converse sobre o que pode ocorrer nos próximos eventos. Então, se você vai à casa de alguém, se você consiga conversar, consiga falar abertamente e compartilhar com ele exemplos de alguma situação que o seu filho não está muito familiarizado ou que a criança não está muito familiarizada. Isso vai ajudar a criança a se sentir mais confortável, porque o que é a ansiedade? É um desconforto interno. Então, se você vai com ele ao médico, explica com detalhes aonde vocês estão indo, fale que o médico é uma pessoa amiga e que vai conversar com ele, vai pedir para ele mostrar a gargantinha, vai apalpar um pouquinho o corpo dele, que esse médico você pode deixar ele colocar a mão, a mamãe vai estar perto e por aí vai. E isso vai fazer com que a criança ela esteja familiarizada com aquilo que vai acontecer. Outra dica, explique o porquê das situações. Então, muitas vezes, as crianças elas ficam ansiosas com situações que elas não têm muito controle, que elas não têm aquele equilíbrio sobre elas. Então, compartilhar a razão por trás da situação que você acha que vai deixar a sua criança um pouco mais ansiosa, agitada, vai fazer com que a criança ela passe por aquela situação de uma maneira leve e de uma maneira calma. Use linguagens com a criança que a criança entenda. Então, assim, por exemplo, você vai começar uma nova escola porque você, na época da alfabetização, você está pronto para ir para o jardim da infância, você vai começar essa escola porque você já está pronto para aprender, para ler, escrever, pintar, isso é muito importante. Ou então você fala, nós vamos visitar o médico para que o médico possa perceber se você está saudável, se a sua saúde está em ordem. Então permita que o seu filho, nesses locais que você percebe que ele vai ficar um pouco mais agitado ou com um pouco de irritabilidade, permita que ele leve algum brinquedo, um bichinho de pelúcia, um livro, aquele cheirinho, cobertorzinho. Isso vai trazer para eles a sensação de segurança e vai diminuir a ansiedade ou até mesmo aliviar. Deixa o seu filho escolher o que ele quer levar. Isso faz com que ele crie confiança nele mesmo. Se seu filho continuar preocupado ou ansioso, existem algumas estratégias simples que também nós podemos praticar com as nossas crianças. O importante é praticar essas estratégias antes do momento do estresse. Se você já conhece bem a criança, percebe que ela vai entrar numa situação de estresse que vai gerar a ansiedade, se nós conseguirmos praticar algumas estratégias, isso vai fazer com que a criança fique mais calma, mais serena e a ansiedade nem apareça. Então, uma das coisas muito importantes é que nós possamos validar os sentimentos da criança. Então, ensina para o seu filho que os sentimentos são reais. Então, você fala assim para ele, eu sei, filho, que essa situação, no momento, parece meio difícil mesmo, mas é meio difícil, é só um pouquinho, é só agora, mas eu vou te ajudar para superar isso. Então, evite falar das suas preocupações, porque as suas preocupações para uma criança, elas viram um monstro. As nossas preocupações para a criança, elas são assustadoras. Então, quando a gente reconhece as emoções das nossas crianças,
quando nós ajudamos elas a enfrentarem essas situações de frente, faz com que elas sejam menos ansiosas. E isso vai fortalecer o seu filho. Isso vai fortalecer o seu vínculo com a criança. O vínculo entre pais e filhos, entre avós e netos, entre professores e alunos. Outra dica muito importante é que nós, adultos, não fomos acostumados, não fomos ensinados a respirar. E isso, o que ajuda? Ajuda a mente e o corpo a se acalmar. Porque a mente, ela fica naquele turbilhão de pensamentos, sem saber o que vai acontecer. O corpo começa a aumentar os batimentos cardíacos, nós começamos a sentir a respiração mais curta. Então, peça para o seu filho para que ele, por exemplo, nomeie, coloque um nome naquela respiração. Então, ensina para ele a respiração do super-herói, ou que ele coloca as mãos para cima, ou que coloca a mão na cintura, levantar os braços para o céu. Um super-herói pode ser chamado da respiração do super-herói. Ou fingir que a criança assopra uma pétala de uma flor. Filho, vamos fazer a respiração da flor, daquela que a gente assopra as pétalas da flor. Vamos fazer a respiração do super-herói? Então coloca a mão na cintura, inspira, solta o ar, bem profundo, bem devagar. Isso faz com que o seu filho pratique a respiração, que isso seja comum para ele, que ele pratique a respiração profunda antes dele se sentir ansioso, para que ele esteja pronto para colocar em ação quando ele começa a perceber que a ansiedade está começando, quando ele começa a sentir aquele desconforto. Outra situação que nós podemos ajudar também vamos pensar que se a criança ela está pensando naquela situação que está gerando nela uma ansiedade, um desconforto, uma irritabilidade, e se nós percebermos isso, o que nós adultos precisamos fazer é tirar o foco da ansiedade da criança, tirar o foco da irritabilidade da criança. Então, se você está indo em direção a uma consulta, por exemplo, com seu filho, coloca uma música. Fala para a criança, vamos prestar atenção na letra dessa música, vamos prestar atenção se tem bateria nos instrumentos da música, vamos prestar atenção se tem guitarra, vamos ver a letra dessa música. Então, explica tudo o que vai se passando. Explica para ele que a hora que você chegar, como vai ser, o que a pessoa, por exemplo, indo a uma consulta, o que vai acontecer lá. O médico vai consultar você para ver se você tem uma saúde perfeita, ele vai pedir alguns exames, nós vamos fazer, depois nós vamos levar para ele. Então, a situação que traz o desconforto, ela pode ser modificada quando nós, adultos, tiramos o foco da situação. Até nós, adultos, somos assim. Se tem algo que está incomodando e a gente não para de pensar naquilo, lógico que em nós também vai desenvolver uma ansiedade excessiva. Então, assim que nós começamos a pensar em coisas que não estão ligadas àquela situação da ansiedade, nós tiramos o foco da ansiedade. Estimula as crianças a pensarem em coisas que tragam alegria para ela. Pense assim, filho, na hora que nós saímos do médico, nós vamos passar na casa da vovó, comer aquele bolo gostoso. Quando nós saímos dessa consulta, nós vamos passear no shopping. Quando nós saímos de lá, você pode jogar aquele joguinho, você pode brincar com seus amigos, e aí por aí vai. Você tira o foco da situação que está causando aquela ansiedade na criança. Outra dica muito, muito, muito importante, quando a criança já tem e você percebe que é uma ansiedade excessiva, é pedir para ela desenhar, é pedir para ela escrever. Existe um autor muito importante na educação, Vygotsky, que diz assim:
O desenho é um instrumento que a criança utiliza para demonstrar a sua percepção sobre a realidade e também sobre as emoções vividas. A ansiedade nada mais é do que uma situação que ela está vivendo ou que está por vir. Então, quando a criança desenha, ela cria pontes entre o seu mundo imaginário e aquilo que é real, aquilo que ela ainda vai passar. Então, ela externa todas as visões que ela tem, a visão interna e a visão de mundo. Então, por meio do desenho, é possível perceber, por exemplo, se a criança é tímida, se ela tem autoconfiança, quais os interesses da criança. Então, quando a criança desenha, torna para nós adultos possível ver o que está incomodando e até mesmo aquilo que está no subconsciente. O desenho ajuda a nós adultos a conhecer mais sobre o desenvolvimento emocional e o processo de aprendizagem da criança. Então, existem muitos trabalhos a respeito do desenhar e do escrever sobre o que passa pela criança. Quando a criança começa a escrever, ela também consegue passar aquilo que está no mundo interno, aquilo que está nas emoções e que muitas vezes ela não sabe falar, ela não sabe designar aquilo que ela está sentindo. Então isso vai ajudar a criança a expressar através de palavras, através de imagens. E essa estratégia do desenho, eles são saudáveis porque eles nos norteiam para o enfrentamento, como as crianças podem lidar com esses sentimentos que não estão fazendo bem para elas. Permite a chance para a criança, para ela poder também nomear aquilo que ela está sentindo. Nomear aquela emoção que está dentro dela e que ela não sabe. Ela sabe que ela tem um desconforto, mas ela não sabe o que está se passando por dentro dela. O que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, a relação de pais e filhos é um recurso fundamental porque ajuda as crianças a se sentirem mais seguras, mais confiantes, mais felizes. E uma das tarefas dos pais é dar o que para essas crianças? Recargas emocionais. E essas recargas, elas vêm através de quê? Através da atenção, através do incentivo, através de uma escuta aberta, positiva. Você senta na frente da criança, você se abre, você se coloca numa situação aberta. Não vai sentar na frente da criança e falar, fala, filho, o que você quer? Se fechando, ele percebe que você não está numa situação de ajudar, você se fecha. Como que ele percebe isso? Através do neurônio espelho. Também tem outro vídeo a respeito disso. É por isso que as mamães, os papais, eles devem se esforçar para perguntar para o filho, filho, como é que você está se sentindo? Como que você está se sentindo agora? O que você está sentindo nesse momento? Por que você está agitado? Eu já fiz uma pergunta dessa para uma criança e ela me respondeu, porque eu estou ansiosa. Essa criança tinha 3 anos. Ela disse, eu estou me sentindo ansiosa porque ela sabe o que é uma ansiedade? Não. Essa criança provavelmente deve ter ouvido muitas pessoas falarem que elas estão ansiosas, ou essa criança deve ter sido rotulada. Você é muito ansiosa. Calma, faz direito, faz com mais calma. Pensa para fazer, não precisa dessa ansiedade para fazer. Isso são os rótulos também que nós colocamos nas crianças. Então, o que nós precisamos é não menosprezar ou ridicularizar os medos das crianças, as incertezas, a insegurança, porque com certeza isso vai gerar alterações de humor. E isso é que nós vamos evitando ao longo do tempo para que não cresçam crianças tão ansiosas, adultos tão ansiosos, ao ponto de conheci muitos, tive pacientes até que
arrancavam o cabelo de tanto cutucar o couro cabeludo, de tanto enrolar o cabelo. Tem pessoas que mordem os lábios, tem pessoas que acabam se automutilando, apertando os dedos, se arranhando. E é isso que nós queremos evitar. Vamos tentar olhar para as nossas crianças com mais carinho, com um afago, com um abraço. Coloca no colo. Nós adultos muitas vezes queremos colo e não temos. Toda criança, ela merece colo a hora que for. Essas histórias que nós ouvíamos dos nossos avós, não coloca a criança no colo, que essa criança vai ficar mimada. Não dá muita trela para ela não, porque essa criança, você vai ver, quando ela crescer, isso está acabando. Eu diria que isso já acabou, porque nós, mães, a maioria das mães já estão tendo uma visão diferente dos filhos, porque elas gostariam de ter tido uma visão diferente com elas, em relação às pessoas que cuidaram delas. E é por isso o nosso canal. É por isso que tanto me inspiram mães, filhos e família. Um beijo no seu coração. Esse é o recadinho que eu gostaria de te dar. Se gostou deste vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que possa ativar o sininho e você ser notificada de um novo vídeo. Curta, compartilhe com amigas para que mais pessoas possam ser beneficiadas e para que as crianças se desenvolvam de uma maneira mais plena, serena e despertadas. Um beijo no seu coração.